Seja bem-vindo ao canal Guerreiros do Mundo Bélico. A Marinha dos Estados Unidos montou um esquadrão agressor para treinar seus submarinistas, bem como as forças antissubmarinas, sobre o que esperar de seus oponentes em potencial, especialmente aqueles na Rússia e na China, e ajudar a explorar novas táticas, técnicas e procedimentos para combater essas ameaças. Uma de suas áreas de foco já é como a guerra eletrônica impacta as operações de guerra submarina. A unidade, abreviada como AGRON, faz parte do Centro de Desenvolvimento de Guerra Submarina da Marinha, UVDC. Ele tem elementos tanto na sede do UVDC na Base Naval Submarina em New London em Groton, Connecticut, quanto no Point Loma Annex em San Diego, Califórnia. A Marinha estabeleceu formalmente o esquadrão entre a primavera e o verão de 2019, de acordo com edições da revista Undersea Warfare, a publicação oficial da Força de Submarinos. O serviço havia anunciado publicamente seus planos de criar o AGRON em 2018, conforme relatamos na época. Seu objetivo é empregar um quadro eficaz de especialistas, equipe vermelha, versados na filosofia, estratégia e táticas de combate da oposição para enfatizar as tripulações de submarinos em cenários de combate. A experiência da equipe vermelha estará disponível local ou virtualmente para apoiar o treinamento e a certificação. Marinha. O vice-almirante Charles Richard, então comandante das forças submarinas, escreveu na edição da primavera de 2019 da Undersea Warfare. Além disso, estamos trabalhando na conectividade entre os locais dos centros de ataque para permitir o engajamento remoto da equipe vermelha e estamos explorando a possibilidade de empregar SSN-S submarinos de ataque nuclear selecionados como uma força de oposição vermelha permanente para jogos ao vivo no mar. Todas as escolas estão recebendo um manual atualizado vermelho e estão trabalhando com o Agressor Squadron para garantir que as tripulações recebam os melhores cenários de treinamento azul x vermelho, vice azul x azul, escreveu Richard no verão seguinte de 2019 edição da revista. O SN, o submarino de ataque da classe de Los Angeles Usacheville, navega na superfície do Mar das Filipinas em junho de 2020. As unidades agressoras, também conhecidas como Força Oponente ou OPFOR, são normalmente bem versadas na doutrina e táticas de possíveis adversários, ou a Força Vermelha. A ideia é que esses elementos proporcionem realismo adicionado aos exercícios de treinamento, dando às forças amigáveis azuis uma oportunidade de sentir como os oponentes em potencial podem operar e explorar como os conceitos de operação existentes e aprimorados podem funcionar contra eles. Funções como instrutor, líder da força submarina, SUBFOR, para capacidades e simulação da força oposta, OPFOR, diz uma lista de empregos da Marinha para um instrutor de treinamento de supervisor, inteligência, que serviria como subcomandante do AGRON. Atua como autoridade principal no DON Departamento da Marinha e no DOD Departamento de Defesa em táticas de guerra submarina adversária e ASW Guerra Antissubmarina. A AGRON também parece pronto para servir como ferramenta para avaliar ameaças futuras, bem como recursos amigáveis. Outra lista de empregos internos da Marinha emitida em 13 de agosto de 2020, diz que o esquadrão quer um indivíduo com experiência criptológica em operações submarinas para auxiliar em vários projetos de guerra eletrônica, EVO, e atuar como UVDC. AGRON EVSM é especialista no assunto. O SN. A lista de empregos completa para um indivíduo fornecer o UVDC Cryptologic Support, EVO, para a AGRON. Embora não saibamos exatamente o que são esses projetos, a guerra eletrônica, em geral, é uma área de interesse de rápido crescimento entre as Forças Armadas dos Estados Unidos, como um todo, bem como entre possíveis adversários, especialmente a Rússia. No início deste ano, a Marinha Russa também anunciou que estava trabalhando para colocar em campo bloqueadores descartáveis lançados por submarinos para derrotar as matrizes de sonobuoy inimigas. As capacidades do submarino são um componente do sombrio ecossistema de guerra eletrônica em rede da Marinha, emulação de rede de assinatura multi-elemento contra sensores integrados, Nemesis. Você pode ler mais sobre aquele ecossistema de guerra eletrônica em rede que pode mudar o jogo neste último recurso da zona de guerra.
Drones lançados por submarinos são um conjunto de capacidades crescente e equipá-los com cargas úteis de guerra eletrônica é, sem dúvida, altamente atraente. Claro, além da guerra eletrônica, guerra submarina ou submarinos lutando contra submarinos, é um assunto particularmente complexo, em geral, como a zona de guerra explorou em detalhes no passado. Ser capaz de derrotar efetivamente, ou pelo menos evitar, a ameaça representada por unidades antissubmarinas hostis na superfície ou no ar pode ser uma tarefa similarmente complicada. O treinamento força a força com outras unidades americanas ou aliadas é certamente valioso nesses contextos, mas não é necessariamente projetado para imitar verdadeiramente como um adversário real operaria. Mas enquanto as Forças Armadas dos Estados Unidos estão repletas de outras unidades agressoras e opfor, especialmente na aviação militar e nas comunidades de combate terrestre, a Marinha carece de uma unidade agressora dedicada para suas comunidades submarinas e antissubmarinas, apesar dos benefícios óbvios que pode proporcionar. O Agron também não é a primeira vez que a Marinha explora o desenvolvimento desse tipo de capacidade. Em meados da década de 2000, ela alugou o primeiro HSWMS Gotland da Suécia, um submarino diesel elétrico avançado e muito silencioso equipado com um sistema de propulsão independente do ar, AIP, como agressor dedicado. Gotland deu aos barcos nucleares da Marinha dos Estados Unidos e outras plataformas de guerra antissubmarino uma verdadeira corrida para seu dinheiro. O serviço notavelmente não opera mais submarinos diesel elétricos, dos quais tipos cada vez mais avançados continuam em uso generalizado em todo o mundo, de qualquer tipo. O SNHSWMS Gotland na doca seca em San Diego em 2005, pouco antes de iniciar as operações arrendadas à Marinha. O novo esquadrão agressor da Marinha percorrerá um longo caminho para preencher essa lacuna gritante. Em 2018, o vice-almirante Richard descreveu a unidade ainda imaginária como uma versão do famoso programa de treinamento de pilotos de caça Top Gun da Marinha, mas para submarinistas. É importante notar que o Top Gun também treina indivíduos para serem capazes de retornar às suas unidades primárias, incluindo esquadrões operacionais e de treinamento, e atuar como instrutores e passar adiante o que aprenderam, um conceito que também pode ser muito vantajoso para a comunidade submarina. Como Richard observou em Undersea Warfare no ano passado, a Agron já está trabalhando para compartilhar lições aprendidas e mais com outros elementos operacionais e de treinamento. A nova unidade será capaz de fornecer benefícios igualmente importantes para os elementos da guerra antissubmarina dos Estados Unidos, uma comunidade muito mais ampla que inclui navios de guerra de superfície, aeronaves de asa fixa e helicópteros, procurando aprimorar suas habilidades contra ameaças mais representativas também. Infelizmente, uma grande armadilha permaneceu para a Agron, pelo menos no final de 2019, pois não tinha nenhum submarino próprio para formar uma força agressora dedicada a participar dos exercícios. Mesmo que, como Richard indicou que pudesse acontecer, o esquadrão recebesse algum número de SSNS, isso não refletiria necessariamente melhor as capacidades de um adversário real. MOD russo Projeto 885 Yasen, classe de propulsão nuclear de mísseis guiado submarino Severodvinsk, um dos tipos mais avançados da Marinha Russa atualmente em serviço. Além de tipos avançados de energia nuclear, a Rússia e a China, entre outros países ao redor do mundo, estão desenvolvendo submarinos elétricos a diesel equipados com AIP. Conforme observado, a Marinha não opera submarinos desse tipo, que têm assinaturas notavelmente diferentes das contrapartes com propulsão nuclear. Seria difícil para o Agron, ou qualquer outro elemento com o qual pudesse trabalhar, imitar verdadeiramente aqueles barcos durante o treinamento, usando os SSNS existentes. Além disso, não há garantia de que, dadas as lutas da Marinha nos últimos anos para atender às demandas operacionais por submarinos, bem como os persistentes atrasos de manutenção, junto com as crescentes preocupações com a expansão das atividades submarinas russas, bem como chinesas, haverá barcos para poupar em breve.
A zona de guerra tem destacado no passado como tudo isso poderia reforçar um argumento para a aquisição de uma frota de submarinos diesel-elétricos, de menor custo novo para apoio ajuda à missão agressor, entre outros. O trabalho do Agron certamente poderia informar o desenvolvimento planejado de uma nova classe de submarinos de ataque nuclear. A Marinha também treina regularmente com submarinos aliados, incluídos os tipos equipados com AIP. Assim, outro contrato de arrendamento, semelhante ao que a Marinha tinha com relação ao Gotland, ou simplesmente agendar mais exercícios onde o pessoal da Agron possa trabalhar junto com esses barcos, pode ser outra possibilidade, de curto prazo. Independentemente disso, a Marinha agora tem sua primeira unidade submarina agressora dedicada, que só pode ajudar a melhorar a capacidade da força de responder aos desafios subaquáticos e antissubmarinos existentes e emergentes, e garantir que seus submarinistas estejam tão preparados quanto possível para enfrentar essas ameaças. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho.